Agora sim, todo mundo nos ouvindo, vamos lá. Então, gente, eu dei boa tarde a vocês, dei boas-vindas a todos, agradecemos mais uma vez pela companhia de todo mundo aqui no nosso webinário. Gostaria de agradecer muito por vocês estarem aqui mais um dia com a gente. Eu falava aqui para vocês um pouquinho dos nossos próximos eventos, coisas que nós vamos realizar enquanto Departamento de Biologia, curso de Ciências Biológicas da UEMA, nos próximos dias. Então, para a próxima semana, já na próxima quarta-feira, a gente vai ter o bate-papo com o ativista, mediado pela nossa querida professora, ex-aluna do curso de Ciências Biológicas, Osana, hoje mestranda do nosso programa de recursos aquáticos e pesca. Depois desse evento, a gente vai ter também o evento Geração Ciência, que vai acontecer no dia 17 de agosto. E, além desses, vocês fiquem ligados aí na nossa rede social, @ccbciências, e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/ccbciência, onde a gente vai trazer ótimos e grandes eventos para vocês nos próximos dias, tá? O nosso evento hoje, ele é um oferecimento do Departamento de Biologia, organizado pelo Departamento com apoio da Universidade Estadual do Maranhão, do curso de Ciências Biológicas, do Programa de Pós-Graduação em Recursos Aquáticos e Pesca, e também da Semana Mundial da Juventude. É um evento, na verdade, que faz parte da Semana Mundial da Juventude. Então, assim como outros eventos, mais 500 eventos espalhados pelo Brasil, nós estamos compondo aí, tendo a honra de compor o hall de eventos que estão acontecendo em prol do engajamento jovem para a ação global. E, antes de mais nada, eu gostaria de já dizer para vocês da minha empolgação com o evento de hoje, com as pessoas que a gente vai trazer hoje. Hoje a gente vai trazer... Deixa eu já colocar eles aqui para vocês verem, os nossos queridos alunos, né? Ex-alunos, no caso do Ryan, mas os nossos alunos do curso de Ciências Biológicas da UEMA. Hoje a gente vai fazer um bate-papo bem interessante no nosso webinário, onde a gente vai tratar dos primeiros passos na ciência e a importância da iniciação científica no processo de formação profissional dos nossos futuros cientistas, né? Quando a gente vai se tornar um cientista, quando a gente pensa em fazer ciência, sem sombra de dúvidas, vocês vão encontrar na fala de todo cientista atual que eles passaram antes pelo processo, pela fase de iniciação científica. Então, é muito importante da gente falar um pouquinho sobre essa interface, sobre essas experiências e, por que não, trazer pessoas que estão vivendo isso com a gente todos os dias ali na UEMA, tá? Então, eu já vou abrir aqui o áudio para eles falarem, né? Os nossos queridos alunos. Hoje a gente vai ter, na participação do nosso webinário, eu vou pedir para eles todos, só por enquanto, deixarem os microfones desligados, tá? E aí, daqui a pouquinho eu já passo a fala para eles. Hoje, como participantes do nosso webinário, a gente tem a Karen Stephanie dos Santos, que é aluna do nosso Departamento de Biologia. A gente tem também o Gabriel Serra, também atual aluno do Departamento de Biologia. Junto deles, a gente tem o Sandriel Souza, que também é aluno do nosso Departamento de Biologia. E, por último, o professor de Biologia, biólogo, já biólogo agora, o nosso querido Ryan Rubens Alves, né? Então, a gente traz aqui os nossos alunos, e mais uma vez eu falo da minha empolgação de estar recebendo eles aqui para conversar, para trocar uma ideia. Eu já tive a oportunidade, o prazer de ser professor dos 4, né? Algumas vezes, inclusive, e são alunos brilhantes e que a gente tem muito para ouvir e para aprender com eles aqui. Eu deixo também aberto o nosso chat aqui do canal está aberto para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem. E assim como ontem, a gente abriu caixas de perguntas nas nossas redes sociais. A gente recebeu algumas perguntas que eu dei uma filtrada e elas estão aqui para a gente fazer o nosso bate-papo. Mas antes, a gente quer saber, na verdade, um pouquinho de cada um deles. Acho que a gente pode começar pelo Sandriel, que já está com o microfone ligado. Para a gente saber um pouquinho de como que foi a trajetória deles dentro da graduação. Então, o Sandriel,
fique à vontade agora para se apresentar e para contar para a gente como que foi a sua trajetória ao longo da graduação de Biologia. Tem muitos deles aqui que ainda estão fazendo graduação, então vocês vão ver que eles vão falar de experiências atuais, né, de como que está sendo fazer o curso de Ciências Biológicas, de como que está sendo a experiência da graduação. Sandriel, boa tarde. Boa tarde a todos. Como o professor já mencionou, me chamo Sandriel Souza. Sou estudante do curso de Ciências Biológicas da UEMA. Eu trabalho com taxonomia de minhocas. Meu trabalho basicamente é descrever espécies novas. E falando da minha experiência no curso, bem, como que eu posso definir? É uma experiência inestimável. É algo que muda a sua vida de diferentes maneiras. Que faz amadurecer como ser humano, como profissional, como pessoa em si. E eu tive muitas experiências boas, bem lógico que há experiências ruins, há dias ruins, o que é normal, dependendo do curso que você faça. Nessa trajetória já de 5 anos, eu tive a oportunidade de conhecer professores espetaculares, professores que me fizeram amadurecer de forma que eu nunca pensei que poderia. Professores que me ensinaram muitas coisas importantes, pretendo levar para toda a minha vida. E é algo que eu repetiria quantas vezes pudesse, cursar biologia. É algo que eu gosto de fazer, sempre quis fazer. É isso. É algo que muda a minha vida dia a dia. Obrigado, Sandriel. Aí eu já passo a palavra para o Gabriel. Gabriel, como que tem sido essa tua jornada aí no curso de Ciências Biológicas? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos e a todas. A minha trajetória no curso de Ciências Biológicas não é diferente assim do que Sandriel falou. Então, tem muitos altos e baixos. O que eu costumo falar é um processo de desconstrução e construção. Então, você não entra da mesma forma como, por exemplo, o percurso está sendo e da forma como sai também. Então, o que resume tudo isso, toda a minha trajetória, é a aprendizagem. Até porque você inicia com uma ideia, essa ideia ela amplia ou muda, mas é algo que tem sido muito positivo, no sentido de uma formação profissional e pessoal também. Obrigado, Gabriel. Em seguida, eu passo já a palavra para a Karen, só lembrando vocês de sempre desligarem o microfone para a gente ter só o áudio da pessoa que está falando. Karen, boa tarde. Como está sendo a tua trajetória ao longo aí do curso de Ciências Biológicas? Boa tarde, professor. Boa tarde a todo mundo que estiver assistindo. Tentar resumir, os meninos conseguiram falar bem rápido, né? Se eu fosse contar a trajetória toda, eu passo bastante tempo aqui falando, mas para quem não me conhece ainda, eu iniciei a graduação em 2015, no segundo período de 2015, né, com essa turma. Então, fazendo os cálculos aí, a nossa turma já está em um período fatorial, né, que está finalizando algumas disciplinas, finalizando o TCC. Então, a gente ainda está finalizando esse processo da graduação. O que Gabriel falou foi muito pertinente, né, desse processo de construção e desconstrução que a gente passa ao longo da graduação. Com certeza, nenhum de nós somos os mesmos que éramos quando a gente iniciou esse percurso. Para pensar na cabeça que a gente tinha lá no começo e a que tem outra, está totalmente diferente. Isso em todos os aspectos, como pessoa, como Sandriel falou, que a gente cresce bastante, e, lógico, e principalmente como profissional, né? A graduação é essa escada, né, dessa jornada que vai levar a gente para futuramente, já no caso de Rayan, que já ingressou, né, preparando para o mercado de trabalho. Então, tudo que a gente faz e aprende na graduação, desde as coisas mais simples, às mais complexas, enfim, tudo que a gente faz e aprende lá é o que vai moldar a gente para quem nós vamos nos tornar como profissionais, né? Então, a minha foi muito importante, ainda está sendo, porque ainda está nesse período, sempre vai ser importante. Mas acredito que foi, sim, uma jornada de obviamente, muita dificuldade,
mas acho que as alegrias, e principalmente quem está no finzinho e quem já terminou, que olha para trás, vê tudo que passou, tudo que fez, eu me orgulho disso, né? Vejo tudo que eu aprendi, tudo que eu já fiz, e acho que um dos meninos comentou aí, eu faria de novo sim, mas se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito mais, né? Com a cabeça que a gente tem, eu conseguiria saber aproveitar bem mais oportunidades, mas tenho orgulho assim, do que eu construí até hoje ao longo dessa formação. É isso aí. Obrigado, Karen. Eu já passo a palavra para o Rian. Rian, conta para a gente um pouquinho da tua experiência ao longo da graduação. O Ryan é o único egresso que a gente tem aqui nesse bate-papo. Eu acho que eu não estou enganado, tá certo? O Sandriel ainda não concluiu, né, Sandriel? Ainda não, falta um pouquinho ainda. Pronto, então a gente tem aqui hoje a oportunidade de conversar com o professor de biologia, biólogo, o Ryan Alves. Ryan, conta pra gente como é que está sendo, como é que foi, na verdade, a tua experiência com a graduação. Boa tarde, primeiramente, a todos, a todas, né? Professor, é um prazer grande voltar aqui à universidade, né? Entre muitos alunos talentosos que a universidade ela forma, né? E ser escolhido entre muitos esses. Então, desde já, eu já deixo meu muito obrigado, né? A este curso que eu muito amo, a este departamento, a esta universidade, né? Que me acolheu durante esses 5 anos. E se for para me contar toda a minha história durante esses 5 anos da universidade, eu acho que eu iria passar uns 50 minutos ou mais. Eu entrei no curso 2015.1, aí Sandriel da minha turma, né? Grupo Porta, né? Sandriel é do meu grupinho, desde o primeiro período. Também tem muitas experiências. Então foram 5 anos de muito aprendizado. Eu posso dizer que eu passei por quase todos os laboratórios que a universidade ela pôde me propor. Então, a paixão ela já começou por ali. Eu trabalhei com botânica, zoologia, microbiologia. Eu comecei com fungo contando esporos lá no laboratório de solos. Trabalhei um pouco com educação. E finalizei na parasitologia, que é justamente a área que eu quero seguir. Então, se eu for contar aqui as experiências, são muitas, né? Isso eu mostro por conta do amor que eu tenho pela minha profissão. A priori não era a licenciatura, mas eu agradeço ao professor Jackson, porque ele me fez abrir os olhos. E aí que eu percebo o quanto é importante a ciência, né, a propagação, e não há um curso melhor do que licenciatura para divulgar isso. Então, foi muita coisa boa, né? Eu vou contar só essa parte, e acho que no decorrer do tempo a gente vai conversando mais e acho que vai se tornar mais dinâmico. Com certeza. Obrigado, Ryan. E a gente, como eu falei no início, o objetivo desse bate-papo é para que a gente traga para vocês um pouquinho do que é a experiência de iniciação científica. Eu posso trazer para vocês já agora um conceito meio técnico do que é a iniciação científica. Os programas, as iniciativas de iniciação científica são voltadas a implementar ou a cultivar uma cultura de ciência, de fazer ciência ao longo da graduação, dando ao aluno a oportunidade, além, é claro, de uma bolsa, que sempre é muito bem-vindo, de desenvolver atividades, de trabalhar a iniciação científica ao longo ali do processo. Tudo isso sendo orientado, né, sob a orientação de um professor, tá? E aí eu deixo agora para os nossos debatedores, para cada um dizer rapidinho para a gente o que para eles, eu disse para vocês um conceito técnico, o que é a iniciação científica. Mas para vocês, a gente pode já começar pelo Ryan, que está com o microfone aberto. Ryan, o que para ti é a iniciação científica? Então, durante todo esse meu período da graduação, eu tive uma experiência com a iniciação científica ali com a professora Andréa de Araújo. E já perguntando para mim o que é iniciação científica, eu já respondo que é um instrumento, um apoio técnico e teórico, né, que nos ajuda a nos engajarmos desde cedo na iniciação científica, na pesquisa na ciência. E esse ponto é importante. Visando isso, que é também o papel da universidade, a obrigação dela dar a ciência para a gente. E percebendo também disso, de que a formação da universidade. Ela precisa juntar conhecimento, ela precisa propagar esse conhecimento. Então, a universidade ela não é apenas uma instituição, ela não se organiza apenas em uma instituição. Ela também não se organiza também apenas em alunos dedicados, ela precisa investir em ciência.
e assim investir em conhecimento para que possa alcançar a comunidade, onde justamente é o que nós vamos ser daqui para frente, profissionais, autônomos, empregados, empregadores, enfim, é o que vai nos colocar no mercado de trabalho com uma qualidade bem melhor, nos engajar nas ciências para que a gente possa nos descobrir desde cedo, para quando for mais à frente a gente ter uma linha de pesquisa e assim poder contribuir com a nossa sociedade. Obrigado, Rayan. E aí eu já deixo a mesma pergunta para Karen. Karen, para ti, o que é iniciação científica? Vamos lá, sem ser em termos técnicos, né? Pensando aqui enquanto o Rayan falava, eu acredito que, obviamente, o nome já nos dá um pouco, assim, a entender um conceito básico do que se trata, né? Essa palavra de iniciação, onde você está começando e a entrar nesse mundo da ciência, e apesar da iniciação científica não ser algo obrigatório dentro da graduação, né, você fazer a iniciação, participar de uma iniciação científica não é obrigatório, no entanto, eu coloco como extremamente necessária, como a gente falou sobre a graduação em si já nos molda bastante como profissionais. Excepcionalmente, a iniciação científica, ela vai nos dar um panorama bem maior, vai abrir a nossa mente, expandir, para melhorar demais como profissional. E é lá que a gente, da iniciação científica, participando, trabalhando mesmo, assim, pegando o pesado, que a gente vai conseguir compreender coisas que talvez durante a graduação a gente não compreendeu. E principalmente falando assim, como na iniciação científica, geralmente a gente escolhe uma área, certo? Que a gente vai seguir. Por exemplo, na graduação você tem um panorama geral de certo assunto, né? Da botânica, você tem aquela ideia geral do que é. Na iniciação científica, você se aprofunda nisso e vai obter conhecimentos que só com a graduação você não teria. Fora que um dos professores costumava falar muito isso, né, que não adianta você dizer que não vai fazer alguma coisa, se pelo menos não tentar, né, tem muitos alunos que ainda têm esse receio de participar de uma iniciação científica, por diversos motivos, mas é só entrando mesmo. Todos os alunos que acho que já passaram por isso vão dizer a mesma coisa para quem ainda não passou, que é quando você passa por uma iniciação científica que você vai ter uma resposta. Talvez o que a gente fale aqui não consiga mensurar ou comparar a essa experiência, né? Mas, com certeza, é diferente de tudo que a gente possa passar só durante a graduação. Então, a iniciação científica é isso para mim, algo que vai... uma porta aberta dentro da graduação que vai te levar a vários outros caminhos. Posso resumir assim. Exatamente. Muito bem dito, Karen. Eu já passo em seguida a palavra para o Gabriel. Gabriel, o que para ti é a iniciação científica? Bem, assim, pegando um pouquinho do que os meninos falaram, tanto o Rayan quanto a Karen, a universidade ela te dá muitas possibilidades. Então, a iniciação científica é uma dessas possibilidades para você crescer, como a gente já falou, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Então, ela, a partir desse termo técnico que você deu, é interessante a gente analisar, é interessante nós analisarmos, aliás, a iniciação científica como este primeiro passo dentro da ciência. Então, você tem uma experiência de como você fazer ciência a partir de metodologias, de caminhos que te deem um resultado e uma discussão também para aquilo que você pesquisa. Então, a iniciação científica, a partir dessas experiências, ela vai moldando a sua personalidade, o seu caráter enquanto pesquisador. Então, nesse sentido, por exemplo, você começa uma iniciação científica, pesquisando a respeito de um determinado assunto, você pode continuar seguindo aquilo para a sua vida enquanto pesquisador, no mestrado, no doutorado, enfim. Mas também você pode ter várias outras experiências, né? Iniciação científica com esse tema, mas pode ter uma iniciação científica com uma outra temática
que você possa se descobrir enquanto um pesquisador. Então, esse primeiro passo, como o próprio tema de hoje está nos trazendo para debater, é muito importante. E fora que a universidade ela não diz que, por exemplo, você vai fazer a iniciação científica. Não, é uma escolha sua. Então, a partir desse ponto de ser uma escolha sua, toda a dedicação e toda a responsabilidade vem também de você, a partir daquilo que a universidade, um orientador, ele confia em nós para desenvolvermos essa pesquisa sobre determinado assunto. Então, é basicamente isto. É isso mesmo. Muito bem, Gabriel. E já passa a palavra para o Sandriel. Sandriel, conta para a gente um pouquinho. O que para ti é a iniciação científica? Então, professor, eu acho muito difícil conseguir descrever o que seria a iniciação científica em si. A principal palavra que eu encontro é experiência. A iniciação científica, ela vai te dar uma experiência dependendo do seu ramo de estudo, do ramo que você escolheu. De certa forma, ela também serve como um preparatório para te inserir no mundo científico. Ou seja, quando você inicia, quando você decide por si mesmo, eu quero fazer a iniciação científica, eu quero encarar essa responsabilidade, ela vai te preparar e vai te proporcionar diferentes experiências, e através dessas experiências, você vai obter muitas lições de vida. E ela te prepara de diferentes formas, desde escrever um pré-projeto, a fazer uma apresentação, a escrever um pequeno resumo, ou até mesmo escrever um artigo. Então, quando você sai da iniciação científica, você já sai com uma bagagem que você pode levar essa bagagem para um mestrado, ou depois para um doutorado, e você já sai com uma noção de como é o mundo científico. Noção essa que você não teria se não tivesse encarado a iniciação científica. Então, eu vejo a iniciação científica como um preparatório para o mundo científico. Exatamente. Gente, a gente pode ver na fala dos quatro algo que se repete muito, né? Eles falaram muito de aprendizado, de experiência, de troca de experiências, né? Da possibilidade de você colocar a mão na massa, de ser treinado para escrita, relatórios, artigos, projetos. E aí, gente, apareceu no meio das perguntas que a gente recebeu hoje a seguinte pergunta: a iniciação científica atrapalha os estudos? O que tu acha, Karen? Tu acha que a iniciação científica atrapalha os estudos de alguma maneira? Qual pergunta? Eu questiono, não sei se aí é aluno ou... Foi aluno. Eu só não vou revelar o nome, mas foi um aluno. Não, tudo bem. Professor, eu acredito... Primeiro, obviamente, isso depende de pessoa, mas a ideia da iniciação científica não é fazer isso. Tanto que quando você decide entrar para uma iniciação científica, você precisa ler um edital, certo? Você lê um edital lá que mostra para você todas as responsabilidades que você vai ter que cumprir. E uma das coisas que a maioria dos editais, pode me corrigir se eu estiver errada, mas a maioria que você precisa pelo menos reservar determinadas horas, 20, dependendo do edital, 20 horas, para que você se dedique àquilo. Então, a UEMA hoje, por exemplo, vou dar o exemplo da nossa universidade, é uma universidade que flexibiliza muitas coisas e te dá a chance de conciliar as coisas. Por exemplo, porque existem universidades em que você tem a sua grade formada e precisa seguir aquilo, não tem como, por exemplo, eu acho que vai ficar pesado para mim, então eu vou colocar uma cadeira para eu fazer depois, ou colocar em um outro horário, para aquele horário. Por exemplo, para quem trabalha em laboratório, né, que precisa mais desses horários assim, então você já vai se programando e se organizando com aquilo. Então, essa questão do atrapalho, eu acredito que pode acontecer se você não souber se organizar como aluno, né, não compreender e não conseguir organizar todas as suas responsabilidades. Mas a ideia da iniciação científica não é isso. Comigo,
não foi o caso. Nenhuma das iniciações que eu tive até hoje, no total foram três trabalhos, 3 anos de iniciação científica com 2 trabalhos diferentes. Em nenhum momento a iniciação científica me proporcionou isso. É algo ruim, que é dificultar os meus estudos. Mas, na verdade, pelo contrário, diversas vezes foi por conta, os meninos comentaram agora há pouco, essa questão aí dos trabalhos, dos artigos, como para você fazer ciência, você precisa aprender do que muitos já falaram. A gente fala de ciência sobre um processo de construção de conhecimento ao longo do tempo. Então, para quem acha, para quem não conhece, acha que quando entra na iniciação você vai só colocar a mão na massa no sentido de campo, de laboratório, aquilo tudo, quando entra se depara que a gente passa muito mais tempo na frente de um computador sentado, lendo e escrevendo, às vezes mais do que em campo mesmo, ou no laboratório. E essa experiência de estar buscando conhecimento através de artigos, literatura no geral, isso vai proporcionar para você primeiro que vai agregar conhecimento, obviamente, e vai fazer com que você consiga aprender bem mais rápido na graduação. Eu estou falando exemplo de mim mesma, quando vou fazer uma iniciação científica em determinado assunto, beleza, eu vou começar a pesquisar sobre aquilo. Eu tenho um exemplo mesmo do senhor que você falou em uma das nossas aulas, sobre como era esse seu processo de estudar, quer dizer, você começava com o assunto aqui, ficava curioso, já pesquisava sobre outro que estava dentro daquele, então isso ia agregando seu conhecimento, e na iniciação científica você acaba fazendo muito isso, né, pesquisando bastante para que você consiga escrever ou colocar algo sobre aquilo que você está trabalhando, e você vai conhecendo diversas outras coisas a partir daquela oportunidade que você está tendo. Então, acaba expandindo muito mais a nossa mente, né? Agregando mais conhecimento, que vai, consequentemente, somar com o que a gente está vendo na graduação, e vice-versa. Então, terminando, eu acredito que seja isso. A iniciação científica não tem esse intuito de prejudicar de forma alguma, senão eu acredito que nem deveria fazer parte da nossa formação se fosse atrapalhar de alguma forma. Mas, como eu falei, pode acontecer caso você não se organize bem, não tenha controle sobre as suas atividades, mas, no meu caso, em nenhum momento isso aconteceu. Bom, isso que a Karen falou é extremamente verdadeiro. Antes de ser professor, hoje, né, sendo professor, mas antes de ser professor, veio todo um percurso anterior a isso. E as primeiras coisas que eu fiz foram a nível de iniciação científica. E eu lembro lá naquela época que, de fato, a gente tinha muito trabalho, muitos afazeres. Eu, por muitas vezes, estive na faculdade aos sábados, domingos, feriados, final de semana, à noite, até muito tarde da noite, às vezes coletando dados, fazendo análise. Uma vez ou outra precisava faltar uma aula, mas aí depois pegava aquela aula com um amigo. Mas isso nunca foi empecilho para dar conta dos estudos. Sempre deu para fazer todas as coisas. Tanto é verdade que o curso que eu fiz era de 5 anos, eu ainda consegui concluir em 4 anos e meio. Então não dá, não tem essa questão de atrapalho. Na verdade, quando a gente faz iniciação científica, a gente faz no contraponto do horário, né? Então, naqueles horários livres é que você vai para o laboratório e vai fazer. Alguém queria fazer alguma pergunta? Eu ouvi um professor. Só complementando rapidinho o que você falou aqui, ó. Sim, Karen. Acabei esquecendo de dizer, foi justamente essa questão de você precisar abdicar de bastante coisa. Falou essa questão dos sábados. Muitas vezes acontece isso, né? De você precisar ficar acordado até mais tarde escrevendo alguma coisa, porque na manhã seguinte você não vai ter tempo, no dia seguinte não vai ter tempo, porque tem um dia todo de aula. E aí, enfim, eu costumo dizer com os meninos, meus amigos, que a gente que está na iniciação científica, o cientista em si, mas a gente lá como aluno, na iniciação, você meio que não tem
não existe tanto assim sábado, madrugada, domingo ou feriado para você. Né? Todo tempo é tempo de se estar trabalhando. Então, se precisa cumprir com alguma coisa, madruga, chora às vezes, mas... Faz parte do treinamento, né? Faz parte, às vezes mancha uma letrinha lá porque uma lágrima caiu, mas tudo faz parte do processo, e acredito que como tudo na nossa vida, assim, a iniciação também precisa de você abdicar certas coisas, né? Você precisa fazer sacrifícios, essa é a palavra, para que você consiga na frente aproveitar e desfrutar do resultado que foi todo aquele processo. É verdade. Às vezes, eu falei muito de laboratório, a Karen falou das experiências dela. Eu fiz iniciação numa área mais técnica, que é a área de microbiologia. Mas, por exemplo, a gente tem o Gabriel, que faz iniciação científica na área de educação. Gabriel, é mais tranquilo ou é mais puxado fazer iniciação científica na área de educação? Antes de mais nada, quero dizer que adorei essa pergunta. Assim, eu fico refletindo no que, por exemplo, pode ter vindo por exemplo, a perguntarem por que prejudica. Mas antes de mais nada, acredito que é tudo uma questão de organização, de você organizar o seu tempo mediante aquilo que você quer para si, na sua formação, nas atividades que você tem que desenvolver. Eu não digo que fazer um trabalho dentro uma pesquisa de iniciação científica, dentro da área de educação, é algo mais fácil, ou então é algo mais, digamos, mais leve. Acredito que é da mesma forma como das outras pesquisas. Só que, por exemplo, a realidade ela é uma outra. Eu, por exemplo, eu não estou dentro de um laboratório convencional, com microscópio, né, com lupa, com os materiais, por exemplo, que eu precisaria para desenvolver uma pesquisa dentro de um trabalho quantitativo experimental. Mas eu estou dentro de um laboratório com livros, no qual eu analiso, né, analiso livros paradidáticos. E com isso eu tenho processos, tenho metodologias a seguir, e que, por exemplo, analisar 8 livros, analisar 15 livros, é um pouco cansativo no sentido de você ver como está sendo discutido um determinado tema, como que aquele tema paralelo é discutido em outras instituições sociais, de você precisar ler para fazer uma discussão bem fundamentada acerca daquilo. Então, é uma exigência conforme também das outras pesquisas de iniciação científica voltado para a área experimental da ciência. Mas, assim, o que eu não vejo como algo cansativo, é dinâmico, na verdade. Porque, por exemplo, o que você faz, que você gosta, você tem o maior prazer em exercer. Então, independentemente daquilo, você está, digamos, para o que der e vier. Então, por exemplo, como a Karen falou, quando você assume um compromisso, tem essa responsabilidade para com a iniciação científica, para com o trabalho que você está desenvolvendo, você precisa abrir mão de muitas coisas, abdicar de muitas coisas. Então, abdica de um final de semana, abdica de por exemplo, um filme à noite, enfim, para exercer uma atividade fora do horário, por exemplo, das 20 horas. A gente sabe que, por exemplo, um edital, ele diz 20 horas de trabalho. Só que os trabalhos, eles são mais densos em vários outros sentidos. Então, que acaba passando do horário da universidade. Então, você faz um outro turno. Tudo isso para melhorar a sua aprendizagem. Mas, por exemplo, agora, eu estava terminando meu relatório, né, da iniciação científica. E, paralelo a isso, eu estava fazendo uma cadeira de férias. E, com isso, são 2 semanas, 3 semanas na cadeira de férias. E os professores, eles passam a atividade, tem um conteúdo que você também precisa se dedicar para aquilo. E aí, nesse processo todo, eu estava construindo o meu relatório. Então, eu precisei me organizar, fazer um horário para mim, para poder tanto participar das aulas, aprender, quanto fazer os meus trabalhos de iniciação científica, de construção do meu relatório. Então, tudo isso vem de uma questão de organização, daquilo que você realmente quer e assume responsabilidade para isso, mas eu não vejo, assim, nesse sentido, que por exemplo, trabalhar na área da educação
é diferente em muitos sentidos, em outros sentidos da pesquisa experimental. Não, acredito que seja da mesma forma, mas cada um com a sua finalidade. Muito bem. Obrigado, Gabriel. Gente, e é isso mesmo. A iniciação científica ela não tá para atrapalhar, ela tá para somar. E ela soma tanto que, às vezes, dependendo do tipo de dado e da construção do projeto que você tem, muitas vezes não, na maioria, eu diria que 99% das vezes, é possível que a iniciação científica se transforme em TCC. Olha que maravilha. Então, você, antes de fazer o TCC, antes de estar matriculado na disciplina de TCC, você já pode estar executando o seu trabalho, que lá na frente vai virar um TCC. Rayan, isso que eu falei é verdade ou é mentira? Qual que é a tua experiência com isso? Então, antes de falar desse ponto, né, eu gostei muito dessa pergunta, né, se a iniciação científica ela nos atrapalha. Pelo contrário, eu acho que a palavra atrapalhar ou prejudicar é muito forte. Ela mais que nos enriquece. Eu entrei na universidade querendo trabalhar com uma linha de pesquisa e vi o campo da biologia e eu acabei me perdendo. Então, eu fui ali para dentro do mato trabalhar com bicho, com botânica, e até que eu me encontrei. Então, a linha de pesquisa que eu queria acabou sendo totalmente diferente. Isso é outro ponto também, que o horário. Eu nunca precisei trancar disciplinas e passar um período a mais para me dedicar à iniciação. Eu acho que isso é uma questão de cada um, né? Cada um tem a sua dificuldade. Então, é certo que dá ali as 20 horas para você trabalhar, então havia essa dedicação. Então, se minha aula começava às 7h30, 10h50, então de 10h50 até o horário ali do laboratório fazendo as minhas coisas. Ainda mais que trabalho com iniciação científica, porque você precisa ter dados rápidos, então é uma questão por mês. Então, você precisa acelerar as coisas muito rápido. E aí vem outro ponto. Como eu disse para vocês, que abrem a nossa mente, né, em uma linha de pesquisa, e foi justamente a questão do TCC. Eu entrei no laboratório de parasitologia humana, e ali as linhas de pesquisas que estavam circulando ali, eu acabei me encaixando em uma e finalizei a minha. Justamente no projeto onde eu realmente quero dar continuidade na minha vida acadêmica, né? Tanto no mestrado e no doutorado. E eu trabalhei com a parasitologia, desenvolvi um extrato, né, de 2 tipos de planta, né? Não foi um trabalho de iniciação, né? Eu não peguei essa bolsa, mas foi um trabalho que deu uma continuidade lá, e aí não pôde ser finalizado, e aí eu comecei a dar prosseguir, né, nessa linha de pesquisa. E sim, grande parte dos alunos de biologia que eu conheço, eles têm o seu TCC formado a partir de uma iniciação científica ou até mesmo de uma extensão. Então, acontece muito isso. Eu acho que é muito raro um aluno que pegou uma bolsa durante todo o seu período da graduação e ele vai finalizar com o seu TCC com uma dessas pesquisas. É muito difícil. Então, eu acredito sim que sim, dá para dar uma continuidade, são projetos bons, inclusive os projetos que parecem ser dissertação, né, projetos de iniciação que são muito bons ali, que são enriquecidos durante muitos anos. É isso. O Rayan, como vocês viram, ele utilizou dados de projetos que fizeram parte ali da formação dele na iniciação científica. Então, é super possível. Existem projetos que, às vezes, são tão bem executados, mas tão bem executados que acabam trazendo para a gente descobertas e inovações importantes dentro da ciência, como foi o caso do projeto do Sandriel. Recentemente, o Sandriel fez uma publicação importante, internacional, onde eles fazem uma descrição de uma nova espécie de ser vivo, de um animal, não foi, Sandriel? Conta pra gente um pouquinho disso. E já conta pra gente também se tu tá pensando em transformar esse trabalho no teu TCC. Então, professor, na verdade, são 2 espécies novas, são 2 artigos, na verdade. Eu estou ouvindo? Estou ouvindo bem. Só pedir para o Rayan desligar o microfone. Isso. Obrigado, Rayan. Vai lá, Sandriel. Tá. Então, voltando ao assunto. São 2 espécies novas, e as 2 espécies são frutos da iniciação científica, de 2 projetos diferentes. E isso me ajudou muito. E em relação ao meu TCC, também eu aproveitei trabalhos da iniciação científica. Eu já apresentei o meu TCC, acho que o senhor não ficou sabendo ainda,
mas eu já defendi o TCC, que foi relacionado com sucessão ecológica de minhocas na Amazônia Oriental. E eu utilizei, basicamente, o resultado do meu último trabalho de iniciação científica. Então, sim, a iniciação científica pode, sim, te ajudar no TCC. Claro, se você souber trabalhar e aproveitar os resultados. O que acontece muito é que, muitas vezes, você ganha um projeto, ou você aceita um projeto de iniciação científica, você passa o ano inteiro trabalhando, e no final, tudo que você faz é apresentar o CMYC. Aí você apresenta o CMYC, abandona aqueles dados, abandona todos aqueles resultados, e coloca numa caixa e deixa lá, tipo abandonado. Então, se você não aproveitar os resultados da sua iniciação científica, não vai ter valido muito a pena. É isso. Pessoal, às vezes a gente fica pensando assim, poxa, o Sandriel descreveu 2 novas espécies de minhoca, mas tá, para que isso serve? Gente, quanto mais a gente entender os ecossistemas, a ecologia de um espaço, de um local, mais a gente vai ter consciência a noção correta de como manejar as espécies, de como trabalhar aquelas espécies, a importância daquelas espécies para cada um daqueles locais, aqueles hábitats em que elas estão inseridas. Então, entender a biologia dos processos é isso também, né? Então, o trabalho do Sandriel é super importante e não é à toa que foi publicado, e muito bem publicado, numa revista internacional. E a gente fica muito feliz, enquanto departamento, enquanto curso de Ciências Biológicas, de ter trabalhos nesse nível sendo feitos a nível de graduação. E eu estou falando para vocês como alguém que fez pós-graduação numa grande universidade no Brasil, que foi a USP, e que eu não vi lá pessoas da graduação desenvolvendo trabalhos como esses que os nossos alunos desenvolvem. Então, todos estão de parabéns. A gente tem algumas mensagens que foram mandadas aqui no chat. Tem os amigos da Karen dizendo que ela está muito linda, né? O pessoal elogiando muito aí a fala do Gabriel, que acha o jeito que ele fala muito legal. Parabenizando o Ryan pelo trabalho, pela conclusão do curso, e o Sandriel também, falando que foi show ter tirado 10 em Fisiologia Vegetal. Então é isso, gente. A gente está se encaminhando para o final do nosso bate-papo. E eu quero dar agora a oportunidade para cada um dos nossos convidados, dos nossos queridos convidados, para falar um pouquinho de como que a iniciação científica, um pouquinho mesmo, 1 minuto para cada, de como que a iniciação científica contribuiu para a formação profissional deles. A gente pode começar primeiro pelas damas, né, Karen? Como que a iniciação científica contribuiu para a tua formação profissional? Vamos lá, como eu falei, eu trabalhei com basicamente 2 linhas de pesquisa até agora. Uma foi sob a orientação da professora Raimunda Fortes, nessa área mais aquática, né, em paralelo também ali com um pouquinho de extensão, que era trabalhar com comunidade pesqueira também, mas fazendo um trabalhozinho com as peles de tilápia, de peixe, transformando a pele em couro para confeccionar produtos artesanais, né, para venda. E também, e agora, né, de 2019 para cá, 2020, eu sigo a linha de pesquisa com o professor Tadeu Gomes, com essa área de mastozoologia, né, diversidade, biodiversidade, conservação, dessa parte mais da mastofauna, e ambas, sem tirar e nem pôr, na mesma medida, assim, contribuíram demais nessa minha formação. Tanto que essa minha preparação, nós estamos falando do curso de licenciatura, a minha formação, esse meu preparo para conseguir me posicionar em uma sala de aula, veio muito das experiências que eu tive por conta da iniciação, os meus comentários de CMYC, apresentação, coisas que você exercita essa sua fala durante a graduação, você tem isso, com o CMYC com um pouquinho mais de peso, né, que você está apresentando para uma banca ali que está te avaliando e expondo o resultado do teu trabalho. Então, todas elas vieram somar para esse caminho que eu pretendo seguir, né, após a formação, que é essa parte de docência. Então, o conhecimento que vem de lá, eu estava conversando há um tempo com os meus amigos, até comentei, né,
que nem todo pesquisador, ele quer ser um professor, se torna um professor, né? Mas todo professor ele precisa ser um pesquisador, ter essa curiosidade que a parte científica traz isso para a gente, né? De investigar e de saber ir atrás. E você, como professor, precisa disso. Então, isso se reflete em mim, né? Que me ensinou bastante. E o conhecimento que eu adquiri em todas as duas, sem sombra de dúvidas, está contribuindo e sempre vai marcar essa minha formação na graduação em Ciências Biológicas. Obrigado, Karen. Gabriel, conta pra gente um pouquinho de como que a iniciação científica contribuiu para a tua formação profissional, ou tem contribuído, na verdade, que né, o processo ainda está acontecendo. Antes de dizer isso, pegando um pouquinho do que já foi até mencionado aqui, é importante falar que a gente ali no CCB, no curso de Ciências Biológicas da UEMA, aqui do CECEM, nós somos uma família no sentido de que a gente sempre está ali se ajudando, né, dentro das possibilidades, e com isso a gente também admira muito o trabalho um do outro. Então aqui, por exemplo, a publicação do Sandriel, o Ryan, que hoje já é professor, o trabalho da Karen, e aí de muitos outros colegas nossos que estão ali dentro do curso, que fazem seus trabalhos na iniciação científica, mas também dentro das outras possibilidades da universidade, como a extensão, isso é muito valioso, porque de alguma forma isso impulsiona o nosso trabalho e impulsiona a nossa formação. Então a iniciação científica, para mim, nesse sentido, ela me faz o tempo todo estar dentro do processo, como eu disse no início, de desconstrução e construção. Então, por exemplo, eu sempre aprendo coisas novas e as coisas que, por exemplo, eu já sei, ela faz com que eu reformule novas ideias. Então, por exemplo, uma ideia que eu entrei no início do curso, ou até uma ideia mesmo de semana passada, não é mais a ideia de hoje, porque a iniciação científica é isso, ela como eu posso dizer, é muito dinâmica no sentido de transformar, de fazer com que a pessoa passe por uma metamorfose. Então, por exemplo, quando eu analisei os livros de educação sexual, a respeito de um tema sensível, que é trabalhado dentro da escola, que o professor Jackson, quando propôs isso para a gente, quando eu falo a gente, é porque nós somos um grupo e tem outros 2 bolsistas que trabalharam na mesma modalidade, só que comigo para a educação sexual, os outros 2 analisavam sexualidade, e aí a gente, por exemplo, quando a gente foi analisar esses livros sobre as práticas, por exemplo, homofóbicas dentro da escola, sobre a construção desses sujeitos homossexuais nesse sentido, a gente passou a perceber que, aliás, enfatizar ainda mais que a educação nesse sentido, ela é muito importante para se construir e desconstruir sujeitos, e aí para incluir pessoas, para trazer uma linguagem ética plural, voltada para uma formação cidadã e ética. Então, nesse sentido, para mim, impulsiona ainda mais eu querer continuar na formação. Então, eu sou muito da área docente, da área da educação, é o que eu quero seguir. Então, isso me transforma a cada dia e, inclusive, molda, por exemplo, as ações na minha vida e as ações futuras que eu possa ter dentro de uma sala de aula. Mas, claro, a realidade da sala de aula, a realidade dos alunos que, como é que eu posso dizer, fará com que eu trabalhe, né, dentro de uma disciplina. Mas a iniciação científica, nesse sentido, tem me transformado muito enquanto pesquisador, entendendo que não existe ciência no sentido único, mas existe as ciências, para a gente perceber que, por exemplo, a gente trabalha na área de educação, na área da parasitologia, na área da ecologia, e aí isso é muito, muito importante para a gente compreender também que existe uma diversidade dentro disso. Então, a iniciação científica, para mim, é isso. Embora eu tenha terminado, por exemplo, o relatório, mas existem os produtos da iniciação científica, como já foi dito, existem os artigos, existe aquilo que eu preciso desenvolver e mostrar para a sociedade do que eu trabalhei. Então, dando uma resposta para as necessidades urgentes. Então, é nesse sentido que eu digo que a iniciação científica
é muito importante na minha vida, porque ela me ajuda a ser um Gabriel pesquisador e futuro professor totalmente diferente. É isso aí, muito bem, Gabriel. Rayan, como foi para ti a importância, ou qual que é a importância da iniciação científica na tua formação profissional? Então, eu percebo que a gente enriquece muito, né? Não somente ali na pesquisa, mas a gente percebe que a gente procura escrever melhor, a gente percebe que é necessário divulgar aquele conhecimento também que a gente aprendeu, e é importante. Eu acho que esse é o ponto importante. Você produziu ali e percebe que agora ele tem que ser passado. A minha experiência ali, vou contar da minha monografia, que foi a última etapa ali durante a graduação. Eu desenvolvi um extrato de duas plantas, né, a pimenta macaco que é a Piper arboreum, e uma planta muito conhecida também, que é o pinhão roxo, a geatropha. E eu trabalhei com extossomose. Então eu fiz um extrato dessas duas plantas, eu testei sobre cercária e xistosoma, né, as larvas e os vermes adultos, e percebi que tive resultados muito bons. Então, quem sabe isso futuramente possa ser um remédio, né, para que possa ser tratado, porque é uma doença que assola durante muitos anos, né, durante muito tempo, e não se tem um remédio ainda muito eficaz, né. A gente tem o Praziquantel, que é o único remédio que ainda está disponível, mas mostram que há resistência. Então, essa minha monografia, né, que estou aguardando aí o resultado do artigo, né, tá para ser publicado, só esperando também. Então, percebo que agora é o momento de você divulgar. É necessário, a ciência é isso, ela é móvel. Então, muitas pessoas estão produzindo, né, em todas as áreas. Às vezes a gente acha que não é importante, mas pode ser importante daqui a alguns anos e a gente vai ter prova para isso. Né? As provas, elas estão aí nas publicações, né, que vão rodando pelo mundo todo. Então, não importa de como ela seja, pode ser nessa minha parte, que foi muito na parte da medicina, na parte da educação, que é a raiz de tudo, né, que você precisa mover ali na educação, né, porque se você consegue tratar ali as pessoas, futuramente você já vai perceber que é um resultado bem melhor. E é o déficit que a gente tem aqui no nosso país, né, a nossa falha na educação. E a gente já percebe, né, como professores e professoras do curso de biologia, que é um curso que mexe com muita área, né, a nossa responsabilidade. Então, tudo isso foi despertado ali durante a iniciação científica. Você melhora tudo. E você percebe no que você quer ser daqui a alguns anos, o que você vai querer contribuir na sociedade daqui a alguns anos. Então, eu acho que isso é muito importante. Isso desperta muito conhecimento e a gente propaga eles também. Obrigado, Rayan. Sandriel, e para ti, como que a iniciação científica contribuiu e tem contribuído para a tua formação profissional? Contribuiu muito, de uma maneira assim inexplicável, e continua contribuindo todos os dias, porque a iniciação científica, ela me fez conhecer coisas que eu não queria conhecer sem ela. Me fez conhecer tanto coisas como pessoas. E, além disso, ela me faz buscar conhecimento a cada dia mais. Por exemplo, um dia eu preciso fazer um mapa, só que eu não sei fazer um mapa. Então eu tenho que buscar alguma maneira de fazer aquele mapa. A iniciação científica acaba me forçando a buscar esse conhecimento. Então, ao longo de 3 anos na iniciação científica, eu acabei meio que amadurecendo de uma forma tão grande assim, eu não consigo descrever o quanto ela foi importante para mim, tanto como pesquisador, como pessoa em si. Porque eu sinto, assim, amadureci muito, desde a minha primeira iniciação científica até a última, que foi ano passado. Então, é como se eu entrasse uma criança no meu primeiro ano e saísse um adulto no meu último ano na iniciação científica. Então, é algo que eu indico para todos os alunos, se você tiver a oportunidade, se você tiver a chance de ingressar na iniciação científica, não tenha medo, não hesite. Sei que é difícil, que é cansativo, você vai ter que abrir mão, sei lá, de ir para a praia, de ir para uma festa, vai ter que abrir mão de assistir uma série que você quer assistir, mas no final, os resultados vão sempre valer a pena, porque é algo que te faz crescer como ser humano e como profissional em si. É isso aí. Gente, a gente está se encaminhando para o final da nossa live.
Tem algumas pessoas aqui contribuindo bastante no chat. O chat está bombando, o pessoal falando muito. O Erivaldo falou que, assistindo as apresentações de CEMIC em 2019, ele sentiu muita vontade de fazer iniciação e passou a percebê-la como uma fonte de oportunidade para aprendizados e novas experiências. É exatamente isso, Erivaldo. A gente aprende muito, a gente troca muito com o colega, a gente tem muitas ideias. Eu lembro que quando eu fazia iniciação e por conta da iniciação ela me levava, por exemplo, a seminários, congressos, eu voltava desses eventos cheio de novas ideias, de projetos, de coisas para executar. Então, a iniciação científica ela é isso, ela abre muito a nossa cabeça. Eu sempre falo isso para os meninos, quem já foi meu aluno sabe disso. Tudo que eu aprendi de base para a formação científica, eu aprendi na UEMA. Quando eu fui embora fazer mestrado e doutorado, a minha base de cientista ela já estava formada. E aí, quando eu digo isso, eu estou dizendo para vocês que foi a iniciação científica que primeiro me formou cientista. Lá no mestrado e no doutorado, eu fui lapidar aquilo que eu tinha aprendido, mas a minha base, ela foi uma base de formação feita em casa, feita na UEMA mesmo. E aqui na fala dos nossos queridos alunos e convidados, vocês veem trabalhos extremamente engajados e atentos com as demandas atuais. A Karen não falou muito, mas a Karen, por exemplo, ela trabalha com pele de peixe curtido para fazer artesanato, para fazer bolsa, sapato, não é isso, Karen? Mais ou menos, ou o projeto já mudou? Esse foi o que eu trabalhava antes com a professora Raimunda. Atualmente, o meu projeto é sobre a ocorrência de um grupo, uma espécie, né? E o grupo são dos ungulados, aqui na região do Maranhão e da região meio norte aqui do nosso país. Mas aquela lá também marcou porque eu fiquei 2 anos com ela, trabalhando com esse projeto. E agora, atualmente, eu trabalho com os ungulados, para quem não souber, que são os porcos, veados, a anta. Então, são esse grupo aí que eu trabalho hoje, com a ocorrência deles aqui no Maranhão. Tem pouco trabalho, né, que tem resultados disso. Então, realmente a demanda é muita, né? O conhecimento tem uma lacuna de conhecimento muito grande na nossa região, do Maranhão, e esse trabalho da iniciação científica são o pontapé inicial para abrir novos trabalhos nessas temáticas que a gente começa trabalhando na IC. E é isso, assim como a Karen, o Sandriel também tenta trabalhar, entender um pouquinho a dinâmica dessas populações, dessas espécies importantes ecologicamente para diferentes ecossistemas. A gente tem o Gabriel trabalhando com uma temática extremamente relevante na atualidade, com a questão de sexualidade, homofobia, voltado e pautado para o ensino de ciências e biologia nas escolas. A gente tem o Ryan trabalhando extratos de plantas para criar um novo medicamento. Olha que interessante. Para trazer para as pessoas a oportunidade de cura de uma doença que, como ele comentou, a gente não tem ainda nada previsto. Então, vejam só vocês a importância da iniciação científica e das pesquisas que a gente tem sendo desenvolvidas no nosso departamento. Além disso, eu não posso, antes de finalizar essa live, deixar registrado a minha profunda admiração por cada um desses alunos. Os 4, como eu falei, já foram meus alunos nas disciplinas lá de microbiologia. Foram brilhantes alunos, são os alunos que todo professor gostaria de ter. Alunos muito, muito dedicados, muito esforçados, muito estudiosos, muito bons alunos mesmo, e que a gente só aprende. Na verdade, a gente acha que como professor a gente vai para ensinar, não. A gente ensina algumas coisas, mas a gente aprende muito com os alunos. E eles aqui hoje estão representando todos os nossos alunos aí da biologia da UEMA, que são alunos, assim como eles, extremamente queridos, engajados, comprometidos com a ciência, com o ensino e com o saber. Então, eu parabenizo vocês e quero estimulá-los a buscarem a iniciação científica como uma ferramenta importante na formação, na construção do conhecimento de vocês. Alguém mais quer deixar alguma frase, alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Gabriel, Karen, Sandriel ou Ryan? Acho que
só finalizando mesmo, agradecendo, né, ao senhor e também a todo mundo que está trabalhando na organização dos webinários, pela oportunidade, né, de estar aqui mostrando um pouquinho, falando e, como você disse, representando os nossos colegas. Também deixar registrado o agradecimento a todos os professores que participaram da nossa formação na graduação e especialmente dessa formação científica, né, na iniciação científica. E não poderia deixar de falar, agradecer ao senhor como professor, que eu admiro muito, não só como professor, como pessoa também, dizer que, apesar de não ter sido meu orientador em nenhuma das iniciações, foi um dos meus maiores exemplos para como me portar durante uma apresentação. Então, eu aprendi demais com isso, saber colocar, fazer um slide e terminar o tempo, que só o professor Tiago mesmo consegue fazer isso, fazer uma aula e terminar batido. Na hora que acaba o tempo, o professor consegue encaixar uma aula ali sem tirar e nem pôr, e falando tudo que é necessário. Então, os exemplos que a gente tem com professores são bem importantes, e todos eles na UEMA são incríveis, são professores incríveis que agregam demais na nossa formação. E é isso, vocês também que assistiram, deixar os agradecimentos. Obrigado, Karen. Mais alguém quer falar? Eu quero dizer Aliás, quero ser grato por esse momento, agradeço ao professor Tiago pelo convite. Quero mandar também um abraço virtual para todas as pessoas aqui que eu estou acompanhando o chat também, os meus colegas aqui que participaram, e dizer que a iniciação científica, que o que é a universidade, além da iniciação científica, nas disciplinas, em seus trabalhos, nesses eventos, como esse evento, por exemplo, é muito importante. Então, lembrando que não há atrapalho, é uma questão de organização, de responsabilidade e comprometimento para com o estudo, para com matemática, mas que vem ser um ponto valiosíssimo na nossa vida, porque a gente passa, como já foi muito bem dito, por várias aprendizagens que é muito importante. Então, pegando um pouquinho, por exemplo, do que a Karen falou, a gente tem muitos professores e professoras no qual a gente se baseia, admira, e o professor Tiago é um desses professores, né? Então, mais do que professores, eles se tornam os nossos amigos, compartilham coisas que são muito importantes também para, por exemplo, numa iniciação científica, quando a gente está ali com muita coisa para fazer, aí eles dizem, calma, vamos lá centrar um pouquinho essa cabeça no que a gente pode melhorar, ou então pode complementar, e a gente, numa afobação tão grande, eles conseguem nos acalmar e ver outras possibilidades, outros lados, que é muito importante. Então, eu fico aqui muito obrigado por esse momento, por esse convite, que não deixa de ser valiosíssimo no sentido da aprendizagem também. Então, deixo um abraço virtual para todos. E vamos ficar, espero que todos fiquemos bem também, porque logo, logo a gente vai estar voltando às nossas atividades presenciais, para a gente se ver e voltar a fazer as nossas atividades. Enquanto isso, a gente utiliza o modo à distância, mas que se torna também muito preciosíssimo no sentido da gente aprender. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Sandriel, Rayan, vocês querem falar alguma coisa? Rayan. Aproveito também para agradecer, né? Agradeço também essas equipes aqui, os meninos, né? Agradeço ao professor Tiago, né? Foram 4 disciplinas, né, que a gente estudou aí junto, né? Isso foi muito bom. Então, eu lembro até a gente comentando, né? O momento que a gente está vivendo agora, eu cheguei lá no seu privado, você lembra? Olha a microbiologia em ação aí. Então, valeu pelo conhecimento. Já deixo o aviso para os meninos, né, que estão vendo a live. Aproveite a iniciação científica, você só cresce. É certo que você vai ter suas dificuldades, mas isso em qualquer coisa que você fosse encaixar, você vai ter. Mas são com os nossos erros que a gente aprende. Você sai da sala de aula, um ambiente totalmente controlado, e você passa a ter a dependência e vê que seus erros, eles vão fazer com que você evolua. E lembre-se, você vai ser um profissional daqui a alguns anos.
um professor, um pesquisador, e esse conhecimento que você adquiriu na universidade, eles vão ser importantes lá na frente. A gente colhe, né? A gente planta para colher mais à frente. Então, aproveite a iniciação científica, porque a universidade ela tem colocado isso. Então, isso enriquece em todas as áreas, conhecimento, o seu currículo também, que é importante. Então, você só tende a crescer. A universidade, ela dá as bolsas de iniciação, extensão também, que é muito importante, e aproveite. Não é obrigado você participar, mas você tem essa oportunidade de não passar em branco a universidade durante todos esses anos. Muito bem. Sandriel, você quer dar um tchau? Falar com as pessoas? Sim, sim. Eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. Quero agradecer a toda a equipe que está realizando esse evento. E principalmente agradecer ao senhor pelo convite. Confesso que me senti muito honrado com o seu convite. Não esperava, sinceramente. E é algo que também me motiva a continuar. Porque você vê que seus trabalhos estão sendo reconhecidos. E isso é muito bom mesmo. E esse webinário também te ajuda a divulgar as suas pesquisas, o seu trabalho. O que eu quero deixar aqui, para quem está nos assistindo, é que você aproveite não só a iniciação científica, mas o curso em si. Permita-se conhecer as diferentes áreas do curso. Como o Rayan mesmo mencionou no início. O Rayan, ele passou por todos os laboratórios, deixaram que ele teve a oportunidade de ir, ele foi. Então aproveita. Talvez você seja apaixonado por botânica, só não saiba ainda. Talvez você seja apaixonado pela educação, como o caso do Gabriel. Você só não sabe ainda. Então, permita-se conhecer as diferentes áreas que a biologia te permite conhecer. Era isso que eu queria deixar para quem está nos assistindo. Obrigado, Sandriel. Gente, é isso. Lembrando a vocês que a gente vai ter, na próxima semana, no dia 12/8, bate-papo com ativista, com as nossas convidadas Raíssa Adriele, que é graduanda no curso de Ciências Biológicas, a Brenda Isídio, que é bióloga e mestre em Biodiversidade e Conservação pela UFMA, que vão trazer para a gente um tema bem interessante, que é ações em prol da ciência e o papel do ativista. Tudo isso mediado pela nossa querida ex-aluna, bióloga, mestranda em Recursos Aquáticos e Pesca, Osana Soares. Então, vocês não podem perder. Além do bate-papo com ativista, a gente tem também um próximo bate-papo, esse no dia 17 de agosto, também aqui no nosso canal, o Geração Ciência, com a apresentação da Bruna Lages e do João Pedro. Todos esses eventos vão acontecer aqui no nosso canal no YouTube, então fiquem ligados nas nossas redes, CCB Ciência, @CCB Ciência, onde vocês vão poder ter mais informações disso. Além desses eventos, a gente tem outros eventos aí em construção, mas que a gente vai trazer essa informação para vocês com mais cuidado, com mais detalhe durante essa semana ainda, tá? Então, eu gostaria de agradecer a todos que puderam participar, a todos que estão aqui, que estavam aqui presentes com a gente no bate-papo. Muito obrigado por dedicarem, por doarem para a gente um pouquinho do tempo de vocês durante essa live. E eu quero dizer para vocês que é sempre um prazer trazer e falar sobre ciências, tá? Então, obrigado a todos mais uma vez e muito boa noite. A gente encerra por aqui, então, a nossa transmissão e até uma próxima. Tchau, tchau.